E aí então, reprise das principais informações com Paulo Camargo. E depois tem o Mensageiro com Paulo Camargo. O Show da Tarde não é com Paulo Camargo, é com o Menino Voador. E depois o Batman e o Robinho. E o Morsa e o Neuri no final da tarde. Bora, tchau. ZYK 210, 590 kHz, 5.000 watts de potência em amplitude modulada. Notícias, informação, música, entretenimento. Rádio T Alegrete, desde 1947, informando a metade sul da fronteira oeste com credibilidade e confiança. Uma emissora da Rede T de Comunicação. Alegrete, Rio Grande do Sul, Brasil. Continue ligado, vem aí a próxima atração. A partir de agora, você ouve uma síntese dos principais fatos do dia. Previsão do tempo, esporte, segurança pública e os destaques noticiosos. No ar, Jornal da Cidade. Jornal da Cidade. Informação e notícia com credibilidade. Integrando a comunidade pela notícia. A apresentação: Paulo Camargo. 12 horas 31 minutos 40 segundos. Olá, boa tarde. Estamos iniciando na sua Tia Alegrete AM, o Jornal da Cidade. Edição desta terça-feira, 19 de maio de 2020. O tempo é bom, 20 graus a temperatura na Praça Oswaldo Aranha. A umidade relativa do ar é de 63%, pressão atmosférica em 1020 hectopascais. A luz está na fase minguante e estamos no outono. Jornal da Cidade, o resumo das principais notícias da cidade e região. Oferecimento da Rede Vivo de Supermercados em 2 endereços no Alegrete. Como vai o tempo e a temperatura? A Desirê Brande atualiza a previsão do tempo para todo o país nesta terça-feira. O ar seco ainda comanda o tempo no centro e sul do país, o que compreende Mato Grosso do Sul, São Paulo, sul de Minas e região sul. Mas a partir do meio da semana, um novo sistema frontal se forma, já deverá chover no sul do país e no final da semana a chuva alcança São Paulo e Mato Grosso do Sul. Por enquanto, nesta terça-feira, devem ocorrer pancadas isoladas de chuva entre Rio de Janeiro, Espírito Santo e norte de Minas. Também chove entre Goiás e Mato Grosso, região norte do Brasil com grandes acumulados, e o Nordeste recebe a chuva principalmente ao longo de toda a sua costa. A temperatura fica em torno dos 26 graus em Porto Alegre, 29 em Campo Grande e Cuiabá e 33 graus em Teresina. Belo Horizonte hoje terá máxima de 25 graus. Na capital paulista, a temperatura alcança os 27. Amanhã a temperatura pode ficar em torno dos 28 graus, ainda com tempo firme. Mas especialmente de quinta para sexta-feira, o tempo começa a dar sinais de mudanças por causa da aproximação da nova frente fria. Quer saber mais da previsão para sua cidade e para todo o Brasil? Então acesse tempoagora.com.br. Quer saber como o tempo e o clima influenciam sua lavoura? Acesse agrosomar.com.br. Com informações da Somar Meteorologia, Desirê Brante. 12 horas 33 minutos, 49 segundos. O tempo é bom, 20 graus a temperatura na Praça Oswaldo Aranha. Confira o que vai ser notícia nesta edição. Conselho Fiscal aprovou as contas da 41ª Camperiada. Programação dos festejos Farroupilha continua mantida e no aguardo de novas diretrizes do governo do estado. Começou ontem a segunda fase da terceira etapa de vacinação contra a gripe. Casos de coronavírus, Alegrete está com um caso local e atendendo o paciente de Quaraí. Transcorreu ontem o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.
Estas notícias você acompanha na edição desta terça-feira, 19 de maio, do Jornal da Cidade. Jornal da Cidade. Você sempre bem informado. Você muito bem informado nos 590 da Tia Alegrete, espalhando informação para toda a metade sul da fronteira oeste. Estamos na 21ª semana do ano, de janeiro a hoje, já passaram 139 dias. Faltam 227 para o fim do ano. O pensamento do dia para hoje: o tempo e a juventude não esperam por ninguém. Hoje é comemorado o Dia do Defensor Público, Dia dos Acadêmicos de Direito. Estamos no outono, a lua minguante, 1020 hectopascais a pressão atmosférica, 63% a umidade relativa do ar, 20 graus a temperatura. O tempo é bom nesta terça-feira, 19 de maio. Rede Vivo de Supermercados em 2 endereços oferece o Jornal da Cidade. Rede Vivo, é muita oferta. Batata doce rosa, o quilo 1,49. Nescau 2.0, 400 gramas. Pão cacetinho, quilo 4,98. Ovos brancos, dúzia, 4,49. Galinhão congelado, quilo 13,99. Peito de frango congelado, quilo 4,89. Desinfetante gerando sol, 2 litros, 4,99. Presunto fatiado, quilo 14,90. Queijo mussarela fatiado, quilo 19,90. Passe na Rede Vivo e aproveite. No Banrisul, continuamos buscando as melhores soluções para juntos superarmos esse momento. Por isso, o limite do seu Banricompras foi aumentado em 10%. Se você precisar, agora tem mais limite para comprar parcelado em até 12 vezes ou pré-datado para até 60 dias. O Banricompras não tem juros nem anuidade e o débito é direto na sua conta. Banrisul e você. Nossa parceria faz a diferença. Não podemos dar trégua ao coronavírus. Com o distanciamento controlado, nosso estado foi dividido por regiões e cores, de acordo com a velocidade do contágio e a capacidade do sistema de saúde. Todo sábado as cores são atualizadas e os protocolos já começam a valer na segunda-feira seguinte. Acesse distanciamentocontrolado.rs.gov.br e siga as orientações. Não esqueça, saia de casa somente com máscara e intensifique a higienização. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas. Está procurando um espaço de trabalho que conecte você e sua empresa a diferentes profissionais? Conheça o Solar da Venâncio. Espaços compartilhados ou individuais para que você planeje e execute seus projetos. É destinado a pequenas empresas, profissionais autônomos para que realizem reuniões e treinamentos. A única preocupação é de fazer excelentes negócios. O Solar da Venâncio fica no centro de Alegrete, na rua Venâncio Aires 477. Mais informações, ligue 996 96 29 44. Você sofre de dores musculares, lombares, reumáticas, artrite, artrose, pancadas, dores na coluna causada por lesões ou contusões? Conheça Arniviol Gel com fórmula inovadora que contém a erva de Santa Maria, um poderoso agente analgésico anti-inflamatório natural. Arniviol Gel ajuda a aliviar as suas dores, proporcionando alívio e bem-estar, sendo também muito utilizado por esportistas. Arniviol Gel, à venda nas melhores farmácias e drogarias da sua cidade. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Na Ferragem Vasquevite tem variedade em ferramentas para atender a todo tipo de profissional. Telhas de aluzinco com até 12 metros e escadas extensivas em madeira e em alumínio. Marcas consagradas e com o menor preço é na Ferragem Vasquevite. Venâncio Aires 85, telefone 3422 3211. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Cidade. Jornal da Cidade, o resumo das principais notícias da cidade e região. Oferecimento da Rede Vivo de Supermercados. Conselho Fiscal da Camperiada aprovou as contas do evento e reconduziu Cléo Trindade e a sua coordenação. O vereador falou sobre a prestação de contas e a realização da 42ª edição da Camperiada. Nós tivemos a prestação de conta para o Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo, onde foi aprovada por unanimidade pelo Conselho a prestação de conta da 41ª Camperiada, e aonde foi sugerido pelos patrões do Conselho que a gente permanecesse como presidente
para a próxima camperiada 42ª. Desta forma, foi pedido pelo Conselho que levasse ao conhecimento de todos os patrões, né, e que assinasse uma ata me reconduzindo para a próxima camperiada. Então, assim foi feito. A assessoria da camperiada levou a todos os patrões, todos eles concordaram, assinaram que concordavam que continuasse a mesma diretoria. Então nós fomos reconduzidos novamente aí para presidir em 2021 a próxima camperiada, a 42ª Camperiada Internacional do Alegrete. Segundo o Cléo Trindade, devido à pandemia do coronavírus, esse ano não aconteceu a Assembleia de Prestação de Contas, mas sim reunião com o Conselho Fiscal que levou aos patrões os dados do evento. Então o Conselho se reuniu, me chamou eu e a assessoria jurídica, analisaram as contas, somente o Conselho, e depois foi passado para a gente que foi aceito a prestação de contas, e depois foi passado de patrão em patrão para que eles analisassem e assinassem o acordo. Então, diferentemente de que foi feita uma assembleia, mas, graças a Deus, para dizer para a comunidade que prestigia e que é adepto à nossa camperiada, um evento grandioso, que é um evento que custou praticamente quase R$500 mil, R$470 mil, 419. Esse foi o valor total do custo do evento. Então, um evento que não tem recurso público, né, João? É só um evento que a gente trabalha em busca de apoios e também do que gera lá dentro. Então, é importante isso, até mesmo que sirva de exemplo para outros eventos, né? Para que um evento que é altamente sustentável, ele se paga, mas tem que trabalhar sério, fazer as coisas corretas. 12h41, 40 segundos, 20 graus a temperatura com relação aos festejos Farroupilha. Cléo Trindade afirmou que o evento está mantido e está no aguardo de uma nova posição do governo do estado com relação às diretrizes de controle da pandemia. Nós conversamos com o coordenador da região, Marco Antônio Saldanha Júnior. Nós estamos aí na expectativa do governo do estado para o próximo mês, porque a última reunião que o prefeito Márcio Amaral teve online com o governador e com todos os outros prefeitos, é que não cancelasse nenhum evento. Então nós estamos na expectativa, esperando a questão do avanço ou não da pandemia, tomara Deus que não, e a gente está no aguardo. Estamos com os projetos tudo pronto, estamos com a parceria aí com a Rede Tchê também firmada, mas esperamos que aconteça. Então, tudo que acontece de boatos que não vai acontecer, não é verdade. Então, nós estamos aí esperando a questão no mês agora de junho, o que vai acontecer no mês de julho, porque tem tempo ainda, né, João? Os projetos teriam que ter andado, mas a gente está na expectativa. E até mesmo porque seria até um desrespeito com a questão da saúde pública se nós começássemos a andar e fazer projetos para que estivesse acontecendo. 12h43, 12 segundos, o tempo é bom, 20 graus de temperatura na Praça Oswaldo Aranha. Rede Vivo de Supermercados oferece o Jornal da Cidade. Começou ontem a segunda fase da terceira etapa de vacinação contra a gripe, que está imunizando professores e pessoas com mais de 55 anos. Juliana Michael, coordenadora do setor de epidemiologia, falou da campanha de vacinação. Como tu disseste, né, no dia de ontem a gente iniciou a segunda fase da terceira etapa da campanha de vacinação contra a influenza. Então, a partir deste momento, a gente inicia a vacinação dos professores, tanto da rede pública quanto privada, e das pessoas a partir dos 55 anos. Esse grupo da população dos 55 anos é um grupo novo, é a primeira vez que está sendo contemplado como grupo prioritário pelo Ministério da Saúde, né? Então, é importante que as pessoas, a partir dos 55 anos, dos 55, 56, 57, 58, 59, fiquem atentos, né, para essa novidade na campanha de vacinação e procurem as unidades básicas de saúde, então, para imunizarem-se contra a influenza. É importante
que esse público leve documento de identidade, né? E os professores também devem apresentar qualquer documento que comprovem, né, que são professores. 12h44, 40 segundos. Alegrete registrou ontem novo caso de coronavírus. Um homem de 63 anos atestou positivo. A secretária de Saúde, Bianca Casarotto, falou sobre os exames que estão sendo realizados na cidade. A Secretaria de Saúde, ela vem fazendo testagens daquelas síndromes gripais, né, que o pessoal acompanha ali no boletim como os pacientes que são monitorados, né, tanto pela atenção básica quanto pelo próprio gripário ali da Santa Casa. E esses pacientes, então, conforme o critério médico ali, né, a orientação médica, eles são encaminhados para testagem. Ontem nós realizamos 6 testes rápidos no nosso laboratório municipal, do qual, então, nós tivemos um caso positivo. A vigilância epidemiológica do município já esteve, né, na residência do indivíduo, já passou todas as orientações. Hoje procederemos com mais testagem dos familiares do domicílio, né, a esposa e o filho. E agora é que a pessoa, né, o doente de Covid, então ele siga as orientações, assim como seus familiares. Importante trazer aqui que esse paciente ele está estável, né, ele só tem sinais gripais, tá, mas a situação de saúde dele é estável. 12h46, 14 segundos. Conforme disse a secretária de Saúde, o paciente não tem histórico de viagem, o que demonstra que o vírus está circulando na cidade e todos devem redobrar os cuidados. É local. Ele não tem incidência de viagem para fora de Alegrete, ele tem um comércio, pode ser daí, né, uma grande circulação de pessoas, né? E agora com a testagem da família a gente vai poder ter aí um panorama melhor. Torcemos, né, que dê tudo negativo, mas se for positivo, nós estamos aí trabalhando com todas as orientações e fazendo tudo que o Ministério da Saúde, tudo que a Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul nos orienta. É que a Alegrete, nós ainda tivemos a sorte, né, ou o azar, vamos dizer assim, de todos aqueles que nós testamos, dos pacientes monitorados, né, nós não conseguirmos pegar ainda. Mas isso não quer dizer que nós não temos o vírus circulante no nosso município, né? Já desde lá do dia 26 de março já é considerado o Estado do Rio Grande do Sul como transmissão comunitária, isso vale para nós também, e vai acabar acontecendo. Deu a casualidade de todos os nossos casos, né, os 4 casos anteriores serem casos de pessoas que saíram em viagem, né, estavam em deslocamento fora do nosso município, e casualmente esse nos traz esse parâmetro de que realmente nós temos o vírus na cidade e que não preciso mais estar em viagem, né, de me deslocando para eventualmente me contaminar. 12h47, com 59 segundos. Bianca Casarotto lamentou que as pessoas não estão se cuidando, onde principalmente estão circulando idosos na cidade sem uso de máscaras, o que aumenta ainda mais o perigo do contágio. Isso a gente vem observando bastante, né, o fluxo normal de pessoas, mas o que mais chama atenção, e isso eu vi quando ontem também saindo aqui da secretaria, né, indo para casa, pessoas na rua sem máscara, né, pessoas idosas. Me chamou a atenção que eu passei por 2 idosos na rua sem máscara, né, pessoas jovens, né, então assim, ó, a gente percebe uma falta de conscientização, né, uma falta de autocuidado, né, porque as orientações que nós fazemos quanto ao decreto municipal, quando nós estamos nas rádios falando sobre o coronavírus, sobre as medidas da secretaria, é importante trazer que não são medidas para mim, para minha equipe, né? São medidas para a população como um todo, são orientações que nós trazemos para a população, para que a população tome consciência do que está acontecendo e se cuide, né? Então é importante que as pessoas tenham essa consciência que precisam se cuidar, né? Graças a Deus, diante de todas as cidades da região aí, nós estamos muito bem, mas
nós só vamos conseguir ficar melhor e passar por isso de forma melhor quando nós todos fizermos o nosso papel e principalmente trabalharmos com a questão da conscientização. É só assim que nós vamos conseguir bons resultados em relação ao Covid-19. 12h49 com 54 segundos. O tempo é bom, 20 graus a temperatura na Praça João da Aranha nesta terça-feira, 19 de maio, 21ª semana do ano. De janeiro a hoje já passaram 139 dias, faltam 227 para o fim do ano. Santa Casa de Caridade está preparada para atender os casos de Covid-19. A informação é da doutora Marilene Campanholo, que integra a Comissão de Enfrentamento à Pandemia. Realmente, eu acho que é importante, assim, a gente colocar que como a gente tem um hospital altamente capacitado, né, ele é referência. Assim como a gente é referência hoje em atendimento neonatal no estado, nós fomos capacitados e referenciados para ser referência com uma UTI Covid para atendimento desses pacientes com doença pelo coronavírus. E isso quer dizer o quê? Que pacientes de fora, de outras cidades, onde não tem toda essa capacitação técnica e de equipamentos para o atendimento desses pacientes, eles vão ser referenciados para o atendimento na nossa cidade. E isso funciona assim, como por exemplo, às vezes a gente tem pacientes nossos que precisam ir completar um tratamento em Porto Alegre, então se arruma o leito e vai para Porto Alegre. Então a referência é sempre um serviço melhor que vai fazer diferença no atendimento desse paciente. Por isso que os pacientes estão vindo para cá. Mas isso não quer dizer que esses pacientes vão vir trazer risco maior de contaminação. Claro que em todos os lugares hoje se sabe que os profissionais que trabalham com esses pacientes têm um preparo diferenciado, eles são treinados, eles são capacitados, eles usam equipamentos de proteção individual adequados para isso, né? E mesmo assim, nos melhores centros já existe algum risco de contaminação dos profissionais. Claro que o que aconteceu aqui em Alegrete? Faz 2 meses que a gente vem se preparando para isso. Então, a gente espera que os nossos profissionais, que a gente não tenha contaminação. 12h52, 29 segundos. A doutora Marilene Campanholo falou que o pico da pandemia ainda está por vir com a chegada do inverno e salientou o trabalho em Porto Alegre, onde já está ocorrendo o achatamento da curva da doença. Para nós aqui ainda, Porto Alegre, o que os infectologistas colocam é que já ocorreu o achatamento da curva. Tanto que Porto Alegre é uma das capitais que tem o menor número de pacientes, né? Porque deu certo, funcionou o esquema que foi usado, que foi de propiciar o isolamento e evitar que as pessoas se aglomerassem. Então, conseguiu-se achatar a curva. Mas nós ainda temos que lembrar que a gente tem o inverno, né, pela frente, que predispõe um maior risco de outras doenças virais também, e também o risco maior das pessoas daí adquirirem o vírus através de aglomerações, algumas coisas. Por isso é que a gente tem que trabalhar a conscientização, né? A informação é a melhor conscientização que as pessoas podem nos ajudar para diminuir essa transmissão de vírus. Vamos pensar assim, olha a Uruguaiana. Um caso foi como um rastilhozinho de pólvora, né? Apareceu um caso, pegou uma equipe de saúde, já pegou mais pessoas e hoje eles têm mais de 30 casos. Então, isso, inclusive o prefeito e médicos de Uruguaiana que também estão com o Covid. 12h54, 10 segundos. Marilene Campanholo alertou a população que não é só a máscara que previne o coronavírus, mas uma série de ações que passam pelo cuidado pessoal de cada pessoa. Sim, as pessoas acham que o fato de estar de máscara
faz com que possa circular normalmente, o que é uma inverdade, porque são as 3 situações junto que vão diminuir a transmissão do vírus. É os cuidados com lavagem de mão, manter o ambiente bem arejado, o uso de álcool gel, o isolamento social dentro do possível para as pessoas que podem e o uso da máscara. Então, são os 3 conjuntos junto que vai fazer essa redução e não pontos isolados. Não adianta assim, todo mundo colocar uma máscara, que é uma máscara de pano, que funciona como um filtro, né? Ela não tem o mesmo valor das máscaras que a gente usa como equipamentos de proteção individual, e sair para a rua todo mundo, né? Os bares, as aglomerações, isso é uma coisa que é questão de conscientização. A gente sabe, entende a necessidade da economia, do comércio, mas a gente sabe que nós estamos lutando contra um inimigo invisível e que pode fazer muita diferença a conscientização das pessoas nesse momento. 12h55, 40 segundos, transcorreu ontem o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. O presidente do Conselho Tutelar, Emir Lemes de Almeida, falou do tema que preocupa muito. O Conselho Tutelar está hoje neste meio de comunicação muito importante na nossa comunidade, para que tenhamos um olhar, né, dos profissionais da saúde, rede, né, escola, e também dos nossos pais, familiares, pois somente através do conhecimento que estaremos protegendo nossas crianças e adolescentes. Então, o que nós estamos pedindo, né, o apoio da nossa comunidade, para que seja conosco mais um combatente nessa luta, né? Se suspeitar ou souber de algum abuso ou exploração sexual infantil, denuncie. E de uma forma anônima, né? Que nós temos o Disque 100, isso a nível de Brasil. Então, qualquer dúvida que as pessoas tenham, vamos fazer essa denúncia. Então, esse é um órgão muito importante, que foi criado há alguns anos, e está sendo um órgão muito importante. Por quê? Porque no momento que eu souber de alguma coisa, eu posso usar esse meio, né, e fazer essa denúncia de uma forma anônima. E no momento que chega essa denúncia aqui no nosso Conselho de Alegrete, nós vamos procurar, juntamente com meus colegas conselheiros tutelares e toda a equipe, procurar uma forma de procurar essa denúncia, endereço, local. Então, tudo isso de uma forma, sempre como a gente diz assim, de uma forma anônima. Ninguém fica sabendo, nem nós, dos conselheiros, sabemos quem fez a denúncia. Então, isso é uma forma muito prática de acontecer. Emir Lemes de Almeida falou do trabalho realizado em Alegrete por diversos setores e parcerias que proporcionam um atendimento às famílias locais, onde a realidade é preocupante. Nós, quanto conselheiros, profissionais da área também, e queremos também fazer um registro muito importante aqui em Alegrete. Nós temos o CREAS, que é um centro de referência muito importante também, não é, que trabalha muito com essa questão de denúncias também. E procura o atendimento a essas pessoas, familiares também. Então, a gente quer agradecer também essas parcerias que nós temos na nossa comunidade e as nossas escolas também, que é um órgão muito importante para a questão da denúncia, de nos chamarem, né, sempre. Então, isso é um órgão muito importante. Então, nós temos alguns casos bem sérios em Alegrete dessas denúncias e sempre nós estamos procurando, né, de uma forma muito prática, o atendimento a essas famílias, né? Porque nós sabemos que hoje é uma coisa muito velada em algumas famílias e algumas pessoas, essa questão. Porque sempre dizem assim, não, mas eu não tenho nada que ver com isso. Muitas vezes a gente ouve o comentário, né? Mas é um vizinho, é um amigo, é um parente que está sofrendo, uma criança está sofrendo. Mas eu, como cidadão, eu tenho obrigação de fazer esse tipo de trabalho, né, João? E os meios de comunicação, hoje, a nossa Rádio Alegrete sempre está atenta a essas denúncias. Então, tudo isso somando para que possa chegar até o Conselho, né, essas denúncias. Então, nós temos o Disque 100 e também nós temos o nosso telefone, que nós trabalhamos em horário comercial, que é o 3422-4069. 12h59, 10 segundos. Segundo Emir Lemes de Almeida, o Conselho Tutelar tem um projeto para ser colocado em prática que irá realizar reuniões nos bairros da cidade, reunindo famílias para debater as questões que envolvem a violência. Agora,
com essa função da pandemia, que nós tínhamos feito um projeto de reunir as famílias nos bairros, para fazer essa discussão séria. Né? Nós queremos, assim, sentar junto com essas famílias, conversar, associações de bairro que nós estamos organizando um projeto, agora o retorno às aulas, depois de passar essa pandemia, para que nós possamos fazer, porque somente o Conselho Tutelar em Alegrete